Meus irmãos, a paz do Senhor. Se coloque de pé, por gentileza. E de pé como nós estamos, abra sua Bíblia na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Enquanto você procura o texto sagrado, eu quero desde aqui agradecer ao pastor, tá bom? Obrigado, viu, pastor, por essa oportunidade. Para mim é uma honra estar pregando no primeiro culto de Santa Ceia do ano, tá? Então eu sou grato aqui, tá, pastor? Obrigado. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, quem achou o texto diz amém. O texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor, na mesma noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E você diz amém. Antes de você se assentar, você vai procurar 3 pessoas. Quantas pessoas? 3. E você vai liberar uma palavra profética para ela. Agora eu quero te dar um segredo aqui, eu vou ser bem breve. Mas não profetiza para pessoas desmotivadas. Por quê? Quando você libera uma palavra para uma pessoa desmotivada, a palavra que você lança não acaba gerando efeito na vida da pessoa porque ela não crê. E você acaba não se tornando profeta para ela. Tá bom? Então quando eu contar até 3, você vai escolher 3 pessoas bem bonitas. Pregador, se ela não for bonita, no mínimo tem que ser pentecostal, tá bom? Você vai dizer, você tem futuro. Agora, pera aqui, você estava pulando no corinho de fogo, você estava rodando no corinho de fogo. Você recebeu uma palavra como essa e não reagir, brincadeira, vai? Tá de graça. Levante os dedos aos céus assim, levante. Você escolhe 3 pessoas e diz, você tem futuro. 1, 2, 3, profetiza. O pastor tem futuro. A irmã que deu glória lá no fundo tem futuro. O pastor quer futuro 2 vezes porque eu dei os 2 glória. Olha para o crente que estiver do seu lado, diga, se você tem futuro. Não, fala com alguém que tem futuro. Parece que está desanimado, com fraqueza. Vai, diga, se você tem futuro, libera o maior glória da noite. Se assente. Queridos santos de Deus, acabamos de ler um texto sagrado que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. No capítulo 11, Paulo ele está falando acerca de um fato que aconteceu com Cristo. Paulo no capítulo 11 está falando de um ocorrido em que Jesus ele passou na sua vida. E o que me chama a atenção é que este ocorrido que Paulo ele está falando acerca da vida de Cristo é um ocorrido frustrante para quem, pregador? Para Paulo? Claro que não. Para Cristo. Porque o texto diz no verso 23 que na mesma noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele ergueu o pão e tendo dado graças, o partiu. Paulo ele está dizendo que Jesus ele teve disponibilidade para partir o pão justamente no dia da sua traição. E entre nós aqui, Jesus ele é o Cristo. Jesus ele é homem, mas ele também é Deus como Cristo. E a diferença de mim e de Jesus é que eu não sei quem vai me trair. A gente não sabemos quem vai nos apunhalar. A gente não sabe quem que está preparando uma cilada para a gente. Mas Jesus, sendo Deus, ele sabia. E Jesus, sabendo que iria ser traído, ele ainda tem a disponibilidade para dar graças, justamente na noite da traição. E Paulo aqui, ele sabe do que ele está falando. Paulo está falando de um fato de dor. E Paulo, ele sabe tanto do que ele está falando que não é à toa.
que na primeira carta ao Filipenses, Paulo ele vai dizer 26 vezes: alegra-te, alegra-te. Só que quem conhece um pouco de Bíblia sabe que quando Paulo ele estava citando a carta aos Filipenses, Paulo estava preso. E a história diz que enquanto Paulo ele citava, um escriba que estava do lado de fora, ouvindo Paulo trancado na cisterna, escrevia tudo o que Paulo dizia. E Paulo 26 vezes ele diz: alegra-te, 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 alegra-te. Paulo ele está dizendo para o povo se alegrar, mas Paulo ele está preso. Paulo está dizendo para o povo se alegrar, mas Paulo está triste. Então Paulo ele sabe muito bem o que é um ato de dor. E o texto diz então que Paulo ele está falando de Jesus pastor, e o que me chama a atenção é que, como eu disse, Jesus, sabendo que ia ser traído, uma coisa que Jesus tem facilidade é de saber o futuro. Jesus ele tem uma facilidade de prever o futuro, como Deus ele tem esta facilidade. Eu e você não sabe o futuro. Eu e você não tem não tem este potencial de prever o futuro. Você não sabe o que vai te acontecer quando sair de um culto depois como este. Você não sabe o que pode acontecer quando você pisar na sua casa. Você não sabe as circunstâncias que te esperam depois dessa porta. Jesus ele sabia. Jesus ele tem a habilidade de falar do futuro. Só que como eu e como você não tem habilidade de falar acerca do futuro, a gente tem a habilidade de falar de um período. E este período é um período chamado de passado. A gente sabe falar de passado. A gente tem uma facilidade de falar acerca deste assunto. Até porque todo mundo aqui foi marcado por um passado da sua vida. Alguns passados marcaram períodos bons, outros passados marcaram períodos maus. Tem alguém que está no culto como esse e está dizendo: ah, pregador, quando você fala de passado, automaticamente eu lembro do passado lindo que eu tive. E qual foi este passado? Ah, pregador, o passado que eu tive foi um passado de 10, 15 anos atrás. Eu conheci a minha atual esposa, ou o meu atual esposa. Ah, pregador, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era uma maravilha. Eu chamava ele de chuchu, ele me chamava de minha fofa. Era uma coisa linda. O passado era lindo e eu não me arrependo de ter vivido. Outras pessoas estão aqui e estão dizendo: pregador, quando fala de passado, automaticamente eu lembro de 5 anos atrás, ou ainda antes que eu nasci. Eu lembro do passado que eu cheguei num culto como esse, sentei no final da cadeira, o pregador fez o apelo, eu levantei a mão. Ah, pregador, este passado eu nunca me esqueço. O passado em que Jesus me aceitou. Só que o passado também não só marca os períodos bons, o passado tem poder de marcar períodos ruins, e consequência disso deixa frustração e marcas na nossa vida para sempre. Tem alguém que está no culto como esse e está dizendo: pregador, o meu passado não foi um passado bom, meu passado foi um passado horrível. E qual foi o seu passado? Ah, pregador, o meu passado foi de 10, 15 anos atrás. O passado que eu lembro que eu ainda ficava segurando o revólver 38 na mão, eu segurava baseado de maconha na mão. Ah, o meu passado era me acabar no copo de bebida, no copo daquilo que contém álcool. Esse é o meu passado. E consequência do passado frustrante te trouxe um presente que você ainda se frustra. E qual é este presente? Ah, pregador, consequência do meu passado horrível, eu perdi a família. Porque em vez de me valorizar mais a minha família, valorizava mais os meus amigos na porta do bar. Em vez de me valorizar mais a minha casa, eu valorizava o copo de cerveja que eu tinha na minha mão. Tem outras pessoas no culto como esse que está dizendo: pregador, quando você fala de passado, automaticamente eu lembro do passado da família que eu perdi. Ah, pregador, não fala de passado que assim eu choro. Não fala de passado que a frustração todo dia bate na minha porta para me lembrar que eu ainda não superei o passado que eu vivi. Todo mundo tem um passado aqui. Alguns que estão aqui hoje é pregador, mas no passado talvez era ladrão, traficante, alguém que era caloteiro. Este é o passado. Nosso passado é horrível.
Nosso passado é um passado que deixa marcas, e se a gente pudesse mudar o passado que a gente viveu, eu tenho certeza que pelo menos 99% das pessoas mudariam o passado que viveu. Pregador, se eu pudesse ter mudado o meu passado, eu não deixaria ela embora, eu não teria saído de casa, eu não teria andado com aqueles amigos e não teria me envolvido com as drogas, eu não teria saído daquele emprego, eu não teria saído do ministério, eu não teria. A gente não volta no passado, a gente não conserta passado. Não há pregação que consiga mudar o teu passado. O pregador pode ter as palavras mais belas, ele pode ter as profecias mais impactantes, mas a palavra não consegue mudar o teu passado. Não, pregador, é claro que não. Pastor não muda seu passado, ele pode orar por você, ele pode dar a bênção apostólica, mas ele não tem o poder de mudar seu passado. Não, pregador, é claro que não. A Bíblia, a Escritura Sagrada também não tem poder de mudar teu passado. Não, pregador, é claro que não tem o poder de mudar. A Bíblia diz que se anjos viessem aqui na terra e pregassem novos evangelhos, quem me ouve diz amém. Preste atenção aqui. Se anjos viessem aqui na terra e pregassem novos evangelhos, seria anátema. Também não pode mudar o nosso passado. Ei, o que me chama a atenção é que a gente tem um passado horrível e um passado frustrativo, mas não só a gente tem essa habilidade de falar de passado, Satanás também pode e tem a propriedade de falar de passado. Porque a nossa diferença, pastor Silvio, é que o nosso passado é um passado ruim, o nosso passado é um passado frustrante, o nosso passado é um passado decepcionante. Só que o passado de Satanás é um passado bonito. O passado de Satanás é um passado que ele mesmo se vangloria. Sabe qual era o passado de Satanás? O passado de Satanás era simplesmente o que eu e você dá tudo hoje para sentir a glória de Deus, e jejua, e vai para a consagração, e corre para a vigília, e dobra o joelho para orar, que paga o preço. Satanás tinha e tinha de graça. No mínimo, Satanás passeava pelos céus, batia um papo com Deus, via canto de serafins, canto de querubins, batia um papo com os 24 anciões, de graça. Esse é o passado do diabo. Pregador, se Satanás, ele tem um passado bonito, e a gente tem um passado triste, por que você está me dizendo isso? É porque Jesus, ele conseguia ver o seu futuro, só que a gente também tem um futuro preparado. E qual é o nosso futuro, pregador? O nosso futuro se encontra em Apocalipse capítulo 3, verso de número 11. Eis que breve venho, eis que breve venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Só vai dar glória quem está ligado aqui que eu estou dizendo. Por que, pregador? A maior raiva do diabo é que ele tem um passado que você nunca teve, só que você vai ter um futuro que ele nunca terá. Aonde é o futuro de Satanás? Apocalipse. O futuro de Satanás já é programado para ser lançado no lago de fogo. O futuro de Satanás já é programado para ser lançado ao inferno. E o nosso futuro ainda é cantar nos céus, adorando o Senhor que vivo está. Pregador, me explica isso aqui. É claro que eu te explico. Eu vim pregar para você nessa noite. Você não consegue mudar o passado, você não consegue consertar o teu passado, você não consegue voltar atrás das atitudes que você tomou e se frustrou. Só que a maior raiva do diabo é que o crente mais fraquinho dessa igreja, o crente mais analfabeto dessa igreja, o crente que menos tem habilidade com a Bíblia, menos tem habilidade de cantar, menos tem habilidade de adorar, esse crente mais fraquinho tem um futuro enorme, maior do que seu passado. Olha para o crente que estiver do seu lado, diga: seu passado é grande. Diga: não, você não disse. Diga: seu passado é grande, só que o futuro que te espera é maior que ele. Você não acreditou? Então eu vou começar a profetizar nessa noite. Ei, a maior raiva do diabo é que 10, 15 anos atrás você dançava na boquinha da garrafa. Uma hora como essa, você estava andando na rua, tombando com um copo
copo de cerveja na mão. Só que a raiva dele é que 10, 15 anos atrás você estava caído lá no bar. Só que num culto como esse de domingo 2021, você está onde? Sentado na igreja. Porque você entende, há 10 anos atrás eu me embriagava da cachaça, mas hoje no ano de 2021 eu fico embriagado pela presença de Deus. Alguém entendeu aqui? A maior raiva do diabo é que 10, 15 anos atrás você dançava na boquinha da garrafa, era mais rodada na mão de todo mundo do que tocha olímpica. Só que hoje num culto como esse, você não dança no baile funk, você pula na presença do Espírito. Eu vou dar glória para você melhorar. A maior raiva do diabo é que no passado você abria a boca para xingar todo mundo e falar mal de todo mundo. Só que nessa noite você abre a boca para dar glória a Deus e aleluia. Se você tem um futuro, libera glória maior que esse. Deixa eu ver quem está disposto a glorificar aquele que é dono. Você não muda o passado, mas você pode mudar o teu futuro. Ei, 2020 é o teu passado. E qual é o ano de 2020? O teu passado é que 2020 você disse que ia mudar, 2020 você disse que ia conquistar, 2020 você disse que ia alcançar, 2020 você disse que ia chegar e nada aconteceu. Mas nessa noite Deus chegou nesse culto para dizer: chega desse negócio de viver de passado, eu preciso preparar o teu futuro. E qual é meu futuro? 2020 você sofreu, mas 2021 você vai crescer. Alguém entendeu aqui? 2020 você perdeu, mas 2021 Deus vai acrescentar. Ah, você não entendeu? Pega na mão do crente que estiver do seu lado e diga: teu passado é grande. Não, diga com graça para mim dar lugar. Diga: teu passado é grande. Diga. Só que teu futuro é maior. Depois desse culto você vai ter que chegar na tua casa e vai ter que dizer: Satanás, até ontem no meu passado quem saiu da casa era eu. Só que como Deus me deu o futuro, eu piso na minha casa e tenho que dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, você não entendeu? Até ontem no passado, qualquer briguinha de relacionamento, você queria assinar carta de divórcio, mas Deus está te dando o futuro e você vai ter que dizer: quem vai sair de casa não é você, amor, quem vai sair de casa é Pombagira. O futuro que Deus deu é maior. Tem glória a Deus para dar ou está morto? Jesus sabia do futuro. Começa a pregar agora e daqui 10 minutos eu encerro. Jesus sabia do futuro. Ei, gente, entre nós, Jesus, ele sabia do futuro que ele ia viver. O texto diz no Evangelho de Marcos que Jesus, na noite que ele vai ser traído, ele está com os discípulos reunidos na noite da Santa Ceia. Pastor, aqui todo mundo conhece de Bíblia. O texto diz então que Jesus, ele pega o pão, molha no bocado de vinho e ele dá para Judas. Só que quem lê um pouco de Bíblia sabe que Jesus, antes de dar o pão molhado no bocado de vinho para Judas, Jesus, ele disse assim: aquele a quem eu der o pão, este irá me trair. Agora, entre nós, ninguém naquela ceia era surdo, ninguém naquela ceia tinha falta de sentido. Então quando Jesus, ele diz: aquele que eu der o pedaço de pão, este me trairá, no mínimo, eu, se estivesse lá, eu seria um dos discípulos que não iria pegar o pão. Quem é que quer ser chamado de traidor? Jesus está dando claro: aquele que eu der o pão vai me trair. Eu imagino Pedro olhando para Tomé dizendo: aí, pega esse pão que eu não pego ele não. Eu imagino Tomé olhando para Tiago dizendo: aí, Tiago, o pão é teu, pode pegar. O texto diz que Judas, só vai dar glória quem está ligado aqui. O texto diz, pastor, que Judas automaticamente ele pega diga com graça, vai. Ele pega ele pega o pão. Gente, só tem duas coisas: ou Judas está sem juízo, ou Judas não sabe o que está fazendo, ou Judas está desligado do ambiente. Porque às vezes é assim: Judas, ele estava na ceia, mas a mente dele vai doer.
mas é noite de Santa Ceia, vamos consertar. É porque quem não sabe quem Cristo é assim, ele até aparece na ceia, só que como ele não tem sentido, tudo que vem para ele pega. Se fosse coisa boa, ainda glória a Deus por isso, mas não pode falar uma fofoquinha, já peguei, vou pedir a benção para o pastor. Ah, vai ter gente que não vai dar glória, mas estou nem aí para tu. Se não ouvir um desaforo da irmã, diz: ah, eu já peguei, vou sentar a mão na cara dela, vou descer da Melissa, vou mostrar que eu ainda sou quem eu era no passado. Deus chegou para te dizer: eu vou converter tua mão, vou converter tua língua, mas o teu passado você não perde. Dá um pão para Judas, ó, inocente. Pega o pão. Automaticamente ele levanta e vai em. Prega comigo. Ele levanta e vai em. Levanta e vai embora. Aqui não termina por aí. Vamos lá, para concluir, pastor. Judas ele pega. Jesus ele sabia que ia ser traído. O que me chama a atenção é que Jesus, depois que sai da ceia, Jesus dá uma vontade de orar. Jesus ele diz: eu quero ir para o monte orar. Eu quero ir para o monte. Eu quero conversar com meu Pai. Aí o texto diz então que certa vez os discípulos disse: Jesus, me ensina a orar. Aí Jesus ele disse: vocês não precisam orar, porque vocês estão comigo. Vão precisar orar quando eu subir, mas já que eu estou aqui, não precisa orar, eu sou a própria oração encarnada. Só que como eles queriam orar, aí Jesus ele ensina o Pai Nosso que estás no céu. Agora entre nós, a oração do Pai Nosso não dá nem um minuto. Se não pegasse que você está mal, a oração do Pai Nosso não dá nem um minuto de oração. Jesus ele vai depois da ceia orar, e ele ora uma hora. Quando ele volta para falar com os discípulos, Jesus ele diz: vocês não poderiam orar uma hora comigo? Queria tanto aprender a oração do Pai Nosso que leva um minuto, mas não tem disponibilidade para orar uma hora. Não sei se eu falo. Deixa isso para lá. Aí vai, não termina. Aí o texto diz que Jesus ele sai do monte e Jesus está indo para cumprir o seu propósito, o seu futuro. O texto diz então que Jesus então ele é pego. O texto vai dizer, a história vai dizer que cerca de 600 soldados. Quantos soldados? Diga com graça para terminar. Vai, diga, quantos soldados? 600 soldados. Tudo para pregar um homem. 600 soldados para pegar um homem. Aí o texto diz que ele diz: aonde está Jesus? Aí Jesus, eu. Mas é o Jesus. É o mesmo, rapaz. Porque quem sabe o futuro que tem não precisa ficar correndo por causa dos outros. Quem corre é porque não sabe o futuro que tem. Mas ainda bem que Deus vai levantar uma geração na renda que vai permanecer onde Deus colocou, porque Ele conhece o futuro. Funciona mais ou menos assim: se eu sei o meu futuro, quem vai correr não sou eu. Se Deus me plantou aonde eu estou, eu vou permanecer. Eu não sei se tu vai pegar. Ei, entre nós, a renda ela está desvaziando um pouquinho. Tem muita gente indo, mas fica tranquilo, minha filha. Se tu sabe o futuro que você tem, deixa aí quem quer ir. Mas se Deus te chamou para ficar aqui, permaneça onde Deus te colocou. Aí lá vai Jesus, eu vou encerrar agora. Lá vai Jesus, pega o Jesus. O texto diz então que Jesus ele vai ser afligido. E Jesus então, o texto vai dizer que os soldados romanos capturam ele, levam para Caifás. Caifás não dá jeito, leva para Pilatos. Pilatos não queria matar, entrega para os judeus. Aí ele entrega para os soldados romanos. Eles vão chicotear, açoitar, flagelar Jesus. Só que aqui o chicote que eles usam é um material chamado de azorrague. Quem me ouve diz amém. Diga com graça, vai, é ceia. Quem me ouve diz amém. Não, vou pregar não. Quem me ouve diz amém. Ele usa um utensílio chamado de azorrague, pastor. E como é que esse utensílio de azorrague? Ele é uma madeira de aproximadamente 80 centímetros. Alguns há 7 tiras de elástico, outro há 12 tiras de elástico. Jesus então, eles pegam o soldado romano, esse azorrague, essa madeira com
12 tiras de couro ou de elástico. Na ponta dessa tira, ela havia ossos de carneiro ou ossos de boi afiadas. Do lado desses ossos havia bolinhas de chumbo. E para que isso? Para eles flagelar aquele que era capturado para sofrer essa prisão. O texto diz então que aqueles soldados, eles começam a dar 39 açoites nas costas de Jesus. Fica aqui que eu já vou encerrar. Segundo a história, anatomia humana, vai dizer que na primeira açoite que Jesus levava, rasgava a massa da pele. Na segunda golpeada que Jesus levava, rasgava o tecido da carne. Na terceira golpeada que Jesus levava, rasgava o tecido dos nervos. Na quarta golpeada adiante, mostrava o ponto de mostrar ossos, pastor, ossos. Só que quem conhece um pouco de história de Bíblia sabe que havia 12 tiras de elástico. Quantas tiras? Quantas tiras? 12. Jesus aqui ele toma 39 açoites. Então ele não tomou na verdade 39 chicotadas. É só fazer matemática. 39 vezes 12, 468 cortes nas suas costas. Lá vai Jesus, toma, e ele permanece. Lá vai Jesus, toma, e ele não entrega. Ei, a pergunta que eu faço é que Jesus sabia do seu futuro. E se eu e você diz que sabe qual é o nosso futuro, Jesus aguentou 468 cortes nas suas costas, e você com uma fofoquinha já quer sair da igreja. Jesus aguentou 468 cortes, e você quando não tem oportunidade já quer cruzar os braços. Jesus levou 468 cortes, e quando alguém não te cumprimenta, você já fica bicudo. Ah, não termina por aí. Coloca uma coroa de espinho na cabeça de Cristo. A história vai dizer que essa coroa era marcada de 3 em 3, aproximadamente 3 centímetros. Colocaram na sua cabeça ao ponto de furar o seu crânio, furar a sua cabeça. Segundo a anatomia diz, pastor, segundo a anatomia diz que quando colocavam a coroa de espinho na sua cabeça, o sangue ele coalhava por causa da pressão, e chegava ao ponto do sangue engrossar no seu corpo, engrossar na sua cabeça, e chegava ao ponto de Jesus sentir tontura. Satanás, não contente com isso, colocou uma cruz nas suas costas com aproximadamente 50 quilos. Está lá Jesus, 468 cortes, a coroa de espinho na sua cabeça, 50 quilos nas suas costas, e Jesus está andando, porque Jesus ele entende: eu posso sentir a dor que for, se eu conheço o futuro que eu tenho, a dor não fala maior do que aquilo que Deus preparou para mim. Pega na mão do crente que estiver do seu lado, diga: não deixe a dor atrapalhar seu futuro. Não, diga com graça, eu vou encerrar. Diga: não deixe a dor atrapalhar seu futuro. Ei, Elemaraxé, eu vim profetizar nessa noite, e a palavra profética é o plano do diabo eu vou soprar dor e ela sai da igreja. Eu vou soprar dor e ele não toma ceia. Eu vou soprar dor e ele sai de casa. Mas a palavra para Satanás quanto mais dor ele soprar, mais firme você permanece. Alguém entendeu ali? Quanto mais dor ele soprar, mais crente você permanece. A notícia é essa: Satanás que venha com seus demônios. 2021 não é ano de desistir. 2021 é ano de sentir dor, mas é ano de permanecer. Crente é igual palmeira, balança para um lado, balança para o outro, mas meu futuro me deixa permanecer de pé. Deixa eu ver se você acredita. Levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, libera o maior glória de gratidão dessa noite. Olha para o crente que estiver do seu lado e diga: não deixe a dor atrapalhar. Não deixe a dor atrapalhar. Pastor, eu encerro agora. Eles levam Jesus, deitam Jesus no chão, para simplesmente conseguir pregar as mãos de Jesus daquele madeiro de 50 quilos. Prego na mão esquerda, prego na mão direita. Quem lê um pouco de Bíblia sabe que aquela cruz não era para Jesus. Quem me ouve diz amém. Aquela cruz não era para Jesus, era maior que ele. A história diz então que o seu ombro, a locomotora do seu ombro desloca, porque a cruz é maior que ele. Prego de 7 centímetros na sua mão esquerda, prego de 7 centímetros na sua mão direita. Está lá Jesus, levantam ele naquela cruz que está de pé. O que me chama a atenção é que pregam um prego no
os seus pés. Segundo a história, eu parei para pesquisar um pouco, Yasmin, e eu fui estudando. Jesus, ele estava pregado meio que de lado, então a sua barriga estava virada. Ele não conseguia flexionar o pulmão para respirar. Primeiro, por causa do sangue que ele perdeu. Segundo, por causa da sua barriga virada. Jesus, ele tem que estar naquela cruz agora, lutando para permanecer vivo, mas o mais importante é lutando para poder respirar. Ei, eu não estou dizendo este falta de fôlego, que você olha para o pastor e diz: pastor, ora para o meu casamento, porque meu marido não sai do meu pé, não deixa eu respirar. Não é disso aí não. Jesus, ele está lá lutando para respirar. A história diz então que Jesus, ele olha para cima e Jesus, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Tem uma vírgula e depois ele diz: mas seja feita toda a tua vontade. Ei, eu encerro aqui. Jesus, ele olha para a esquerda, Jesus, ele olha para a direita, Jesus, ele olha para cima para conversar com o Pai. Jesus, ele olha para baixo para ver os soldados o transpassando uma lança sobre ele. Só que uma coisa que me chama a atenção é que você não vê a Jesus virando a cabeça para trás. Porque primeiro a cruz impedia dele virar a cabeça para trás. Pregador, me explica isso aqui. Era Deus dizendo: sofra o que for, sinta a dor o que sentir, mas você tem que entender que o passado já passou. É por isso que eu fico na palavra profética aos Filipenses: o que passou, passou. Estou eu de acordo com as coisas que há de vir. Pregador, me explica isso aqui. E eu explico. Ei, para você chegar aqui para tomar a Santa Ceia, você veio andando. Para você chegar aqui para tomar Santa Ceia, você veio de bicicleta igual eu. Para você chegar aqui para tomar Santa Ceia, você vem de carro, coloca gasolina e chega. Para você chegar aqui para tomar a Santa Ceia, talvez você sinta no culto como esse e tenha até desânimo para dar glória. Para você chegar num culto como esse, você senta numa cadeira como essa e fica com uma cara de inércia. Mas Jesus não. Para Jesus chegar aqui, ele teve que vir andando de jumentinha. Para Jesus chegar aqui, ele teve que vir andando com cruz nas suas costas. Ei, olha para o crente que estiver do seu lado, diga: teu passado não interfere o teu futuro. Levanta a mão que eu profetizo venceu aqui esta noite. Deus chegou para te dizer: sabe por que Jesus, ele foi crucificado naquela cruz por mim e por você? Sabendo que você ia trair, sabendo que você ia negar, sabendo que você ia cair, sabendo que você ia fraquejar, sabendo que às vezes você ia vir no culto como esse, preocupado em ver quem vai pregar, preocupado em ver quem vai cantar, preocupado em qual banda vai estar. Jesus, ele sabia que você talvez chegava no culto como esse, aqui dentro você dá glória, mas em casa você vai ficar assistindo Netflix em vez de dobrar o joelho para orar. Jesus sabia, só que Jesus, ele entendia: eu preciso morrer por ele. Por quê? Porque Satanás está tentando apontar o passado dele para ele não viver o futuro que ele tem. Só que Deus, ele morre na cruz porque ele entende: eu estou dando um ponto final no passado e abrindo uma vírgula para o futuro. Você não entendeu. Você não entendeu. A maior raiva do diabo é que Jesus, ele ficou preso no passado naquela cruz. Só que ao terceiro dia, colocam Jesus naquela sepultura. Eu imagino a morte olhando para Jesus e dizendo: quem entra aqui na sepultura não sai, quem entra aqui na sepultura vira hóspede. Primeiro dia a morte bate um papo com Jesus, segundo dia a morte bate um papo com Jesus. Eu imagino a morte chegando no terceiro dia e a pergunta que ela faz é: cadê aquele tal de Jesus? Cadê aquele tal de Cristo? Cadê aquele tal de Nazareno? É que Jesus, ele entendeu: a única coisa que pode limitar sou eu mesmo. Deus chegou para te dizer: a morte não te limita. E já que a morte não te limita, abre a boca para dar glória, porque teu futuro chegou. Quer um conselho? Para de ficar carregando o passado nas tuas costas. O nosso problema é que a gente fica tanto preso no passado que a gente não consegue viver futuro nenhum. E Deus chegou para te dizer: eu já morri naquela cruz para tampar o teu passado, minha filha. Eu já morri naquela cruz para tampar os teus defeitos. Quer um conselho? Toma a ceia, mas toma com consciência, entendendo que teu futuro foi apagado
que o teu passado foi apagado, para um novo futuro em Apocalipse capítulo 3, verso 11 ser abrido. Você que acredita nessa palavra, aplaude ao Senhor.